Olá, tudo bem? É uma alegria começar mais um Arena, estar na sua casa, com a sua família, ou até mesmo no seu escritório, local de trabalho. Fato é que estar junto com você é realmente um motivo de louvar o nome de Deus, porque esse programa tem sido uma bênção para mim, para os meus companheiros que trabalham aqui e, claro, para você e para a sua família também. Agora prepare o seu coração, porque hoje vamos falar de um tema muito interessante. Nós queremos falar hoje sobre 3 curas especiais que Jesus realizou no dia de sábado. Esse tem sido um assunto muito polêmico, porque as pessoas justificam a não guarda do sábado, justamente usando como base de apoio o fato de Jesus ter curado pessoas aos sábados. Na verdade, Jesus curou 7 vezes 7 pessoas no dia de sábado. E eu vou mencionar 3 delas e vamos analisá-las com bastante carinho nesse programa. Antes, porém, eu quero lembrá-lo que nós temos à sua disposição, o Arena está nas redes sociais, como Twitter, Facebook, e nós temos também um blog. Nosso blog, você entra no site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro. Aí você tem vídeos, mensagens, os nossos programas ficam lá para você usar a qualquer momento e compartilhar com seus amigos. O nosso Twitter é @Arena do Futuro, onde você recebe mensagens diárias de fortaleza espiritual, incentivo e motivação. E o nosso Facebook, que está cada vez melhor, você pode também não somente visitar o Facebook, como compartilhar, como curtir também, tá bom? facebook.com/Arena do Futuro. É a Novo Tempo disponibilizando a você, além da televisão, as mensagens também pela internet. E o Arena, claro, está dentro desse contexto moderno para levar a palavra de Deus para mais pessoas possíveis. Assim nós queremos preparar pessoas para a volta de Jesus. Agora eu quero lembrar você que nós temos o curso bíblico disponível para enviar até a sua casa. Esse é o nosso DVD de estudo bíblico. São 13 temas inéditos, gravados em 5 países. Israel, na Terra Santa. Depois nós fomos para a Grécia, na ilha de Patmos. E aí nós fomos também para a Turquia, onde estão as 7 igrejas. E depois para a Itália, gravamos em Roma, no Coliseu de Roma, e terminamos as gravações nos Estados Unidos, nos lugares onde a Igreja Adventista começou. Então você pode ligar para cá, mandar o seu e-mail e nós vamos enviar gratuitamente para sua casa esse riquíssimo material. Agora sim, estamos preparados para abrir a Bíblia e analisar a primeira dessas 3 curas que nós selecionamos para o programa de hoje. Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 5. João capítulo 5, nós encontramos uma das curas que Jesus realizou no sábado. Diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Número 2. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Aí nós vamos agora para o versículo 5, que diz: estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Aqui está, aquele dia era sábado. Que história interessante. Essa é uma história real, aconteceu de verdade. Primeiramente, Jesus aparece na Bíblia e ele é apresentado de várias maneiras. Jesus é apresentado como sendo a luz do mundo, o pão da vida, o sal também da terra, ele compara nós e ligado a ele como a luz do mundo e o pão da vida. Mas também Jesus é comparado à porta, Jesus é comparado ao bom pastor, ele é chamado na Bíblia de a luz, e não somente a luz, como ele fala, eu sou o caminho, a linguagem de caminho. Depois ele fala verdade e vida, faz mais sentido, mas caminho, ele fala eu sou o caminho. Então Jesus é comparado a um caminho, a uma estrada, e nesse caso o caminho estreito. A Bíblia vai comparando Jesus a várias coisas interessantíssimas. E a Bíblia apresenta Jesus também como sendo o Senhor do sábado. É curioso que a Bíblia não fala assim, ele é o Senhor do domingo, ele é o Senhor da quarta-feira. Fala assim, ele é o Senhor do sábado.
Não é curioso isso? Você já leu isso na Bíblia? Está em Mateus capítulo 12, versículo 8. Vamos dar uma olhadinha rápido nesse texto, porque tem gente que gosta de marcar os textos que a gente menciona aqui. Então veja, está escrito assim, ó, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem, que é Jesus, é Senhor do sábado. A Bíblia diz que Jesus é Senhor dos céus e da terra, mas aqui ela afirma que Jesus é o Senhor do sábado. Então, Jesus sendo o Senhor do sábado, quer dizer que Ele é o Criador do sábado, quer dizer que Ele é o dono do sábado, no mesmo contexto quando diz que Ele é o Senhor dos céus e da terra. Significa que Ele foi o Criador dos céus e da terra e, portanto, Ele é o dono, é o administrador, é o dono de todas as coisas. Assim também é com o sábado. E Jesus, Ele resolveu curar esse paralítico no dia de sábado. O homem estava como paralítico, estava ali, esperando a cura, havia 38 anos, diz a Bíblia. Jesus então chega próximo ao tanque de Betesda, ali tem vários paralíticos, coxos, cegos, vários enfermos. Jesus então vai até o paralítico e diz assim, queres ser curado? E o homem, obviamente, responde assim, não tem ninguém que me coloca no tanque quando a água é agitada. Mas, em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte, eu quero ser curado, só que eu entendo que eu preciso entrar nesse tanque, entrar nessa água. E Jesus então diz a ele, levanta-te, toma a tua cama e anda. Ou seja, você não precisa entrar nesse tanque, você não precisa entrar nessa água, eu te ordeno, levanta, toma a tua cama e anda. Então ele levantou, tomou a cama e andou. E aquele dia era sábado. Então, vamos aos problemas dessa cura, aos problemas gerados por essa cura. Então, primeiro problema, Jesus o curou no dia de sábado. Segundo problema, Jesus disse a ele, toma o teu leito e anda, ou a tua cama e anda. Esses foram os dois principais problemas citados pelos judeus nessa cura. Bom, com relação ao sábado, você já sabe que os judeus guardavam o sábado e guardam até hoje, assim como nós adventistas também guardamos o sábado. Só que os judeus, eles eram fiéis à guarda do sábado, porém eles foram ao extremo da obediência. E você sabe que todo extremo é perigoso. Toda pessoa extremista, ela normalmente tem alguns problemas com isso. E o povo de Israel, naquele afã de querer ser fiel, naquele afã de querer fazer o seu melhor para Deus, eles foram ao extremo, criando em torno do sábado várias leis, várias regras, vários outros mandamentos. Com isso, eles tornaram o sábado um dia muito pesado, um dia muito difícil. E por essa razão, eles entendiam que no sábado a pessoa não poderia ser curada e muito menos carregar um peso. Aliás, eles tinham outras ideias com respeito ao sábado. Eles achavam que o homem não poderia caminhar mais que 1 quilômetro no dia de sábado. E também não podia cuspir no chão no dia de sábado. Entre outras coisas, haviam centenas e centenas de regras que eles criaram para tentar serem mais fiéis a Deus possível. Acontece que esse monte de regras tornaram o sábado difícil e complicaram mais a obediência. Por exemplo, um detalhe que eles costumavam fazer e seguir. Eles achavam que no sábado o homem só poderia levar um lenço no bolso, um lenço. Sabe esse lenço normal? Um lenço. Se alguém levasse 2 lenços, eles julgavam como pecado. Quer dizer, um lenço poderia, 2 lenços não. Entendeu? Andar até 1 quilômetro no sábado poderia, mas 1 quilômetro e 2 e 3, enfim, já não podia, já seria pecado. Então, esse tipo de regra gerou um certo problema entre eles mesmos, e quando Jesus veio aqui à Terra, Jesus tentou mostrar para eles como é a vida cristã e como se guarda os mandamentos de Deus da maneira correta. E quando Jesus, então, começou a mostrar a eles, na prática e também na teoria, como se guarda os mandamentos de Deus, nesse caso o sábado, isso gerou uma polêmica, porque eles entenderam que Jesus estava transgredindo o sábado, ao passo que Jesus não estava transgredindo o sábado. Jesus estava guardando o sábado corretamente, só que o fato de Jesus guardar corretamente criou neles esse pânico. Eles pensaram assim, mas você está transgredindo o sábado, está fazendo uma coisa que não pode. A verdade é que Jesus estava quebrando, com essa atitude, quebrando a tradição deles, quebrando as regras que os judeus criaram. Mas Jesus não estava quebrando o sábado, que está no 4º mandamento, que faz parte do 4º mandamento, que está dentro dos 10 mandamentos. Você me entende? Então, Jesus foi fiel
aos princípios de Deus. Diante dessa situação toda, então Jesus foi lá e curou esse paralítico. E os judeus ficaram chateados, revoltados. Veja, por exemplo, o que aconteceu depois da cura. Verso 10. Vamos para João 5, verso 10. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Olha agora o verso 16. E os judeus perseguiam a Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Você viu a polêmica que gerou por causa dessa cura do paralítico no dia de sábado? Os judeus queriam matar Jesus. Imagina, queria matar Jesus, porque Jesus curou o homem e falou: pega o teu leito e anda. Então vamos à solução do problema, a explicação do problema. Primeiro, Jesus curou o homem no sábado porque o sábado é dia de cura. Segundo, Jesus falou: toma o teu leito e anda. Lembre-se que esse leito não era uma cama, nem cama de solteiro, nem cama de casal, nem um beliche, nada disso. Era como uma pequena esteira, um pequeno colchonetezinho, nem colchonete não era, uma pequena esteira que ele ficava deitado por ser paralítico. Então, Jesus, quando falou: toma o teu leito e anda, era como pegar uma coberta, um cobertor e levar. Portanto, esse homem não estava carregando uma cama grande, de casal, de solteiro, nada disso. Ele pegou a sua esteira, que é o seu leito, e andou. Então, não havia nenhum problema quanto a isso, ok? Agora, quando Jesus fala assim: levanta-te e anda, toma o teu leito e anda, Jesus estava tentando ensinar também para os judeus como se guarda o sábado. O sábado é o dia de fazer o bem, é o dia de ajudar o próximo, é o dia de pregar o evangelho, é o dia de adorar a Deus, é o dia de ir à igreja, é o dia de você fazer o bem, é o dia que você para suas atividades seculares e se dedica exclusivamente às coisas de Deus, às coisas espirituais. E assim Jesus queria que eles soubessem como era a maneira correta de guardar o sábado. Só que os judeus ficaram indignados, porque a atitude de Jesus quebrou a tradição deles. E por isso eles queriam matar Jesus. E eles até interpretaram dizendo que Jesus violava o sábado. Eles disseram que Jesus não só violava o sábado, como também se dizia igual a Deus. Quer dizer, dois motivos pelos quais eles queriam matar Jesus aqui. Porque eles achavam que Jesus estava violando o sábado e porque Jesus dizia que era igual a Deus. Então veja, Jesus realmente é Deus, obviamente. E Jesus é o Senhor do sábado. Consequentemente, Jesus nem violava o sábado. Quer dizer, esse motivo que eles estavam alegando não era correto, e o motivo de matar Jesus porque ele se dizia igual a Deus também não era correto. Porque tudo que Jesus fez corretamente. E o texto diz que os judeus perseguiam Jesus por causa disso. Entende? Então, com isso eu quero dizer a você o seguinte: a guarda do sábado, a partir desses versos aqui, que nós temos evidências claras, nós podemos perceber que a guarda do sábado sempre gerou uma certa polêmica com Jesus e os judeus, e até hoje. Você vê como hoje é difícil para uma pessoa guardar o sábado? Já percebeu quando uma pessoa diz assim: eu quero trabalhar numa empresa tal? Aí vai lá, faz a sua inscrição, leva o seu currículo e vai para uma entrevista, e quando a pessoa diz: ok, você está contratado, e o cristão diz: eu guardo o sábado, aí gera um problema. Ou seja, aquela empresa pode dizer o seguinte: não, você então não vai ser contratado, porque aqui tem que trabalhar no sábado. Entende? Guardar o sábado sempre foi um ponto meio que polêmico. Por quê? Porque o mundo inteiro não guarda o sábado. E aí vem um grupo pequeno de pessoas guardando o sábado. Quando Jesus guardou o sábado corretamente, curando as pessoas, ele acabou entrando numa polêmica, porque guardou o sábado corretamente. Entende? Veja, Jesus nunca transgrediu o sábado. Jesus, ao curar aquele homem, estava ensinando que a guarda do sábado
é uma forma divina de curar o homem. É o dia que o homem adora o Criador, mas esse processo de adoração ao Criador, esse processo da guarda do sábado, vai produzindo no ser humano uma cura espiritual, uma cura física também. Vai colocando a vida do homem em acordo com a vontade de Deus. Portanto, guardar o sábado é ser curado, sim, Senhor. O sábado é esse dia maravilhoso para adorar, para ser curado, é o dia da família, é o dia da esperança, é o dia de Deus, é o dia de Jesus Cristo, é um dia santo, é um dia abençoado, é um dia santificado, é um dia separado, é um dia de descanso. Tudo isso está relacionado ao sábado. Entende? E, de fato, Jesus, ao curar esse homem, deu o recado certo, deu a mensagem certa, mas os judeus ficaram indignados e queriam matar Jesus Cristo por causa disso. Não é impressionante? Pois é, hoje em dia tem gente que usa esse mesmo texto para justificar a sua não obediência ao sábado. Entendeu? Então, se você já ouviu por aí algum pregador, alguma igreja, alguma pessoa tentar dizer, baseado nesse texto, que Jesus não guardou o sábado, você agora entende e pode explicar a essa pessoa com carinho, para que essa pessoa entenda de verdade como foi o que aconteceu realmente. E agora você sabe, Jesus, ele não só curou esse homem, ele curou outras pessoas no sábado. Jesus não parou de curar as pessoas aos sábados por causa desse assunto. Pelo contrário, Jesus continuou curando e continua curando até hoje as pessoas que guardam o sábado. E se você quer ser curado, comece a guardar o sábado e você será grandemente abençoado. Amém? Depois do intervalo, nós vamos tratar de uma outra cura. E assim, no terceiro bloco também, e juntaremos as 3 curas para ver quais são as bênçãos que Deus tem para nós. Um grande abraço e até já! Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o segundo bloco sobre esse assunto interessantíssimo. Nós selecionamos 3 curas que Jesus realizou no dia de sábado e estamos analisando cada uma delas aqui no nosso programa. Para você que chegou agora, fique atento porque agora vamos à segunda cura selecionada para o programa de hoje. A segunda cura está em João capítulo 9. João 9 traz a cura de um cego de nascença. Versículo 1 em diante diz assim: Caminhando Jesus viu um cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Aí agora nós vamos para o versículo 5, para o versículo 6. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Olha agora o verso 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Impressionante essa cura, né? Eu fico imaginando como Jesus atendia as pessoas, o carinho que Jesus tinha para com as pessoas. Nesse caso, ele curou um cego de nascença. Imagina uma pessoa que nunca viu nada, absolutamente nada. Não viu cores, não viu pessoas, não viu o céu, não viu nada. Uma pessoa que nasceu cega e a vida toda
viveu como cega. Talvez tenha alguém agora que é cego e que está escutando essa mensagem pela televisão. Infelizmente não pode ver, mas pode ouvir, graças a Deus. Então uma pessoa que tem essa deficiência, esse problema, não vou dizer deficiência, mas que não enxerga, é uma pessoa que sofre bastante. E nesse caso aqui, esse homem tornou-se um mendigo. Ele vivia pedindo ajuda, pedindo esmolas. E Jesus então se aproximou dele. A Bíblia diz que os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, quem pecou para que ele pudesse nascer cego? Ou seja, é um castigo, porque as pessoas pensam isso até hoje, né? Quando nasce alguém com um problema físico, um problema mental, ou um problema visual ou auditivo, alguma coisa, normalmente se pensa, mas quem é que pecou nessa família? O que aconteceu, né? Quer dizer, é como se fosse um castigo, uma consequência de um mal. E Jesus disse, não tem nada disso, não foi o pai dele que pecou, nem a mãe, nada. Isso aconteceu, ele está assim, mas isso que está acontecendo com ele é para a glória de Deus. Ou seja, eu vou transformar esse problema numa bênção. E é justamente isso que Deus faz. Deus transforma o que parece um problema numa bênção. Eu tenho uma sobrinha, que é sobrinha da minha esposa, consequentemente é minha sobrinha, chama Ellen. Ela nasceu com muitas limitações. Nasceu com 5 meses e meio. Então ela não anda, ela não fala, ela fica só numa cadeira ali sentada. Hoje ela tem 14 anos, vai fazer 14 agora. E é uma mocinha, eu a batizei há algum tempo atrás. Você precisa ver, embora ela não fale, embora ela não ande, ela ouve bem, ela responde ao que você fala com os gestos dela. A mãe e o pai sabem se comunicar perfeitamente com ela, mas essa menina foi uma bênção na família deles e, consequentemente, em todas as famílias que se aproximam dela. Quando você se aproxima dessa garota chamada Ellen, você chega perto dela, você passa a pensar o seguinte, acho que eu que tenho problema e não ela. É incrível isso. Então Deus, Ele transforma aquilo que parece ser um problema numa grande bênção. E no fundo você vai descobrir que aquele que você acha que tem um problema, pode ser que você tenha problemas maiores do que aquela pessoa. Por isso a gente nunca deve julgar as pessoas que têm algum tipo de limitação na nossa visão. Porque na nossa maneira de ver é diferente da maneira que Deus vê as coisas. Então eles perguntaram a Jesus, Senhor, quem pecou? Foi ele, foi o pai, foi a mãe? O que aconteceu para que nascesse cego? Qual é a explicação que o Senhor tem? Jesus falou assim, não, nada disso. Isso aí é o seguinte, você vai ver, a glória de Deus vai se manifestar através desse rapaz. Então Jesus, diz o verso 6, João 9, verso 6. Dito isto, Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Eu fico pensando nisso, eu fico impressionado com esse negócio. Pensa comigo. Como é que Jesus vai cuspir no chão, fazer um lodo com a saliva e aplicar aos olhos do cego? Como? Qual médico, me diz aí, qual médico nesse planeta faria isso como uma estratégia para tratar uma pessoa com problema? Ninguém faria isso, ninguém. Até hoje, nenhuma pessoa faria isso. E outra, algumas pessoas dizem assim, pastor, é até alguma coisa anti-higiênica, porque cuspir no chão, fazer o lodo e tal. Quer dizer, por que Jesus fez isso? Bom, aí tem algumas explicações. Aquela que é mais importante, que está de acordo com o nosso assunto, é o seguinte, lembra no primeiro bloco, eu expliquei aqui, que os judeus criaram regras em torno do sábado, e que eles achavam que cuspir no chão, no dia de sábado, era pecado, porque eles achavam que a saliva poderia cair numa grama ou no jardim, e era como se a pessoa estivesse regando o jardim, e por isso estaria trabalhando, e consequentemente seria pecado. Então Jesus quis mostrar para eles, para todos, que a maneira correta de guardar o sábado não era como as pessoas pensavam. Então Jesus queria ensinar a eles a maneira certa de guardar o sábado e ao mesmo tempo curar uma pessoa, entende? Então Jesus, quando cuspiu no chão, Jesus estava dizendo assim para eles, olha gente, eu quero que vocês entendam que essas regras que vocês criaram, elas não estão de acordo com a palavra de Deus, entende? Então eu vou curar esse homem assim. Então Jesus cospe no chão, faz um lodo, aplica aos olhos do cego e tem mais, hein? Falou assim, agora vai ao tanque de Siloé, toma um banho, se lave o seu rosto ali, tudo, faça a sua higiene, aí você volta. O homem foi com a saliva
e o lodo com barro ali nos olhos, lavou o rosto, se lavou lá e voltou vendo. Voltou vendo. E quando ele voltou enxergando, o homem era cego de nascença. Presta atenção, cego de nascença. Nenhum oftalmologista explica esse negócio. Ninguém explica. Aí o homem voltou vendo. E quando ele voltou enxergando, diz o texto que ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aí o verso 8 fala assim: então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Claro, porque aquele homem, pelo fato de ser cego, tornou-se um mendigo. E agora o homem estava enxergando. E os vizinhos e as pessoas falaram assim, vem cá, mas não era aquele homem que era o cego? E uns diziam, é ele sim, é ele, é ele, é ele. E outros falavam assim, não é ele não, aquele lá que você está falando, aquele é cego. Não, mas não é ele, não é. E ficou aquela polêmica, porque o homem estava totalmente curado. Que maravilha, né? Então, de acordo com a Bíblia, o texto continua dizendo, no verso 10, perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Quer dizer, me explica, como é que você voltou a enxergar? O homem, aí o ex-cego respondeu, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Eu fui, lavei-me e estou vendo. E disseram eles, onde está esse homem chamado Jesus? Respondeu ele, não sei. Que impressão, não sei. E se você continuar a leitura, você vai perceber o seguinte, olha só, deixa eu ler para você aqui um texto interessante. Do verso 15 para frente, eles pegam o ex-cego e falam assim, senta aí, você agora vai explicar para nós. Foi uma armadilha, uma jogada, uma mágica, conta para a gente o que aconteceu. E ele dizia assim, não, eu era cego e agora estou enxergando, Jesus me curou. Aí chamaram o pai dele e a mãe. Fala assim, esse rapaz aqui é seu filho? Sim, é meu filho. Diz, é verdade que ele nasceu cego ou ele estava disfarçando? Não, ele nasceu cego. E é seu filho? É nosso filho. E como ele está enxergando? Aí os pais falaram assim, bom, que ele é nosso filho a gente garante. Que ele nasceu cego a gente também garante. Agora, como ele está enxergando agora, a gente não sabe. Imagina isso. E o texto diz o seguinte, veja só, verso 17. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Aí o ex-cego disse, que é profeta. Respondeu ele, não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Aí vieram os pais e tudo mais. A Bíblia continua nesse relato, dizendo que essa cura de Jesus provocou perseguições. Ou seja, o mesmo problema que aconteceu na cura daquele paralítico, agora aconteceu aqui de novo. E os judeus, novamente, criaram uma polêmica e queriam novamente matar Jesus, queriam novamente perseguir Jesus, porque curou esse cego no dia de sábado. Meu amigo, Jesus, mais uma vez, está confirmando o ensinamento de que atender uma pessoa no dia de sábado, um enfermo, ajudar um necessitado, estender a mão ao caído no dia de sábado não é pecado. Pelo contrário, é o dia apropriado, ideal para fazer isso. Jesus mesmo disse, é lícito fazer o bem aos sábados, no dia de sábado. Nós, adventistas, temos também essa prática de Jesus, essa visão de Jesus. Nós procuramos atender as pessoas necessitadas também no sábado. Se nós percebemos alguém que necessita nossa ajuda no dia de sábado, nós vamos ajudá-las, mesmo sendo sábado. Porque, claro, esse é o dia em que Jesus também atendeu as pessoas necessitadas. Por isso, Jesus nos deu essa lição de vida e não deve ser usada de maneira equivocada, como alguns a usam para justificar a sua transgressão. Pelo contrário, devemos ter isso como um exemplo de Jesus para nós guardarmos o sábado hoje. Então, meu amigo, veja, hoje, o mesmo Jesus que curou aquele cego, deseja abrir os seus olhos. Hoje, Jesus deseja abrir os seus olhos. 2000 anos depois, existem pessoas cegas espiritualmente. E a cegueira espiritual é pior do que a cegueira física, sabia, né? E a cegueira espiritual, pior ainda, é aquela da pessoa que enxerga, mas não quer ver. Você tem Bíblia, irmãos, não tem? Você tem estudado a Bíblia, não tem? Ok. E por que, por exemplo, você não aceita o sábado? Me diz.
Por que você não aceita guardar o sábado? Conta para mim. É porque o seu pastor falou que o sábado foi abolido? É porque alguém te ensinou desde a infância que o sábado foi abolido? Por que você não pesquisa por você mesmo? Por que você não analisa na Bíblia por você mesmo? Você vai ver que na Bíblia Sagrada de ponta a ponta, o único dia sagrado, o único dia do Senhor, o dia santo, é o sábado. Você vai perceber que desde a criação se guarda o sábado. Até a redenção, nós vamos guardar o sábado, a vida eterna. Então, por que você não aceita guardar o sábado? Só porque é difícil? Só porque vai ser difícil conseguir um emprego? Só porque vai ser difícil estudar, fazer os seus cursos, que talvez tenha que estudar no sábado também? Qual é o problema? Agora eu pergunto, você não confia em Deus? Você não tem fé nesse Deus Todo-Poderoso? Então por que não guarda o sábado? Ou você quer uma religião mais fácil? Ou você quer um caminho largo? Fala para mim. Fala para mim. Você quer um caminho largo? O caminho largo, disse Jesus, conduz à perdição. O caminho estreito conduz à vida eterna. O que você quer para você? Você quer ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou você quer ganhar a salvação? Jesus disse em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Acontece que algumas pessoas, por conveniência, preferem frequentar uma igreja que não ensina a guarda do sábado, por ser mais conveniente, entendeu? Só que Deus está chamando você para seguir o caminho certo. Venha com a gente, experimente guardar o sábado, experimente guardar o santo dia do Senhor, procure ir à escola sabatina na igreja adventista. Você vai ver que interessante, que diferente. O sábado é um dia diferente. Quando você acorda na manhã do sábado, você percebe que é um dia diferente, não percebe? E se você trabalha aos sábados, aqui entre nós, conta para mim, você não gosta de trabalhar no sábado, né? Fala para mim. Vai? Fala. Você não gosta, né, de trabalhar no sábado. Porque no fundo, existe no ar um clima, no dia de sábado, diferente. O sábado é um dia diferente. E se você observar bem, os nossos avós, os nossos bisavós, não trabalhavam aos sábados. As pessoas que são do interior sabem disso, e quem é da cidade também. Os nossos avós, bisavós, nunca gostaram de trabalhar no sábado. E hoje, observe como o sábado é diferente. Pode estar chovendo, pode estar sol, pode estar frio, pode estar calor, é um dia diferente. Porque o sábado foi o dia que Deus descansou, abençoou e santificou. Foi o dia em que Jesus curou o paralítico, curou o cego, e é o dia que Jesus quer curar você. Se você está assistindo esse programa no dia de sábado, então hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia do Senhor. Se está assistindo outro dia da semana, não há problema. No próximo sábado, procure a igreja adventista. Chegue lá e diga, gente, eu vim aqui guardar o sábado junto com vocês. Eu vim aqui adorar a Deus com vocês no dia de sábado. E você vai ver que diferente, que especial, que bênção, que maravilha. E eu tenho certeza que os seus olhos irão se abrir. Jesus continua abrindo os olhos dos cegos até hoje. Ele continua curando os paralíticos até hoje. E você pode ser curado também a partir de agora. Amém? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um pequeno intervalo agora, vai lá tomar uma água, vou tomar a minha aqui também, e logo depois a gente volta para eu explicar a terceira cura que Jesus fez nessa sequência que nós separamos. E aproveita também, manda uma mensagenzinha para o seu amigo, se você tem um telefone que tem internet, já manda um recadinho no Facebook, manda um Twitter, divulga, fala, ó pessoal, é agora, o Arena está no ar, está falando de 3 curas no sábado, vamos chamar mais gente para que mais pessoas sejam curadas e abençoadas por Deus nesse dia. Até já. Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o terceiro bloco desse tema interessantíssimo, 3 curas que Jesus realizou no dia de sábado.
Na verdade, ele realizou 7, mas eu selecionei 3 para o programa de hoje, para uma reflexão especial com você. Tá bom? Agora nós vamos para a terceira cura do programa de hoje. Antes, porém, eu quero mostrar para você o nosso curso bíblico, o DVD A Última Esperança, em português, em espanhol, que nós gravamos em 5 países e tem uma mensagem maravilhosa de Deus para você. A base desse estudo é as 7 igrejas do Apocalipse, tá bom? Ok, vamos agora, deixa eu guardar meu DVD aqui, e nós vamos abrir a Bíblia para esse terceiro aspecto da cura, a terceira cura que Jesus fez no dia de sábado, selecionadas para este programa. Eu convido você agora a abrir a Bíblia comigo em Mateus capítulo 12. Vamos lá? Evangelho de Mateus capítulo 12, versos 9 a 14. Diz assim: Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Que coisa, hein? Você percebeu um aspecto em comum nas 3 histórias, nos 3 milagres? Bom, primeiro, são 3 aspectos. Primeiro foi, Jesus curou os 3. Segundo, ele curou no dia de sábado. Terceiro, os judeus queriam matar Jesus por ter feito isso. Em cada história, em cada milagre, as mesmas coisas aconteceram. Nesse caso aqui, o homem tinha uma das mãos ressequida. E a Bíblia diz que esse homem com a mão ressequida que estava ali, então os fariseus, as pessoas que estavam ali na sinagoga, com o intuito de acusar Jesus, perguntaram: é lícito curar no sábado? Então você vê, essa pergunta tinha segundas intenções. O objetivo deles não era aprender, não era crescer na fé, não era ter relacionamento com Jesus, nada disso. O objetivo deles era acusar Jesus, era tentar pegar Jesus em algum erro, era tentar descobrir alguma fraqueza em Jesus, um problema, um defeito, para então justificar a ira deles contra Jesus. Então a Bíblia diz que era com o intuito de acusá-lo. Perguntaram: é lícito curar no sábado? Aqueles homens tinham pensamentos maus, sabia? Aqueles homens eram terríveis. Aliás, os seres humanos são terríveis. Só que nesse caso, esses homens tinham ali a instigação demoníaca com eles. O inimigo perturbava aquelas pessoas e os incitava a fazer coisas estranhas relacionadas a Jesus. E a Bíblia diz no verso 11 que Jesus respondeu à pergunta deles fazendo uma outra pergunta. Isso que me chama a atenção. Jesus respondeu a pergunta fazendo uma outra. Eu gosto de Jesus, sabe? Eu acho Jesus extraordinário, porque ele poderia responder a pergunta do povo assim, de maneira objetiva, mas Jesus não. Ele respondeu fazendo uma outra pergunta. Veja a paciência, veja o amor, veja o carinho, veja o cuidado, veja o respeito de Jesus para com as pessoas. Então ele fez uma outra pergunta para levar as pessoas a uma reflexão, para tentar levar as pessoas a pensarem um pouco mais. Porque quando você faz as pessoas pensar um pouco mais, pode ser que esse pensamento, essa reflexão, pode ser que isso ajude a pessoa a simplesmente já entender a resposta da pergunta. Por isso Jesus fez uma outra pergunta. E a pergunta de Jesus foi o seguinte: qual dentre vós é o homem? Olha o que ele diz: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Essa pergunta de Jesus era uma pergunta muito simples e muito verdadeira. Sabe por quê? Porque aqueles homens que estavam tentando pegar Jesus em alguma falha,
Aqueles homens que fizeram a pergunta se podia curar no sábado, eram os mesmos que no dia de sábado, vou falar aqui baixinho, eram os mesmos que no dia de sábado atendiam os animais, curavam, ajudavam os animais que estavam com problema. No sábado, eles atendiam os animais, entendeu? E por isso, eles tinham culpa no cartório. Eles atendiam uma ovelha no sábado, mas não queriam atender uma pessoa. Esse é o problema do extremismo, do fanatismo. Toda pessoa fanática, toda pessoa extremista, ela tem culpa no cartório. Aquela pessoa que começa a exigir demais dos outros, pode ver que ele mesmo tem problema. E nesse caso, vejam, eles atendiam a ovelhinha, socorriam a ovelhinha que se machucava, que caía num buraco, que estava enferma, mas o ser humano não podia ser atendido. Porque a ovelhinha, eles vendiam depois do pôr do sol, lá no templo, era um negócio. Agora o ser humano não ia ser vendido mesmo, então que espere passar o sábado para ser atendido. Você vê a contradição? Você vê aí o problema gerado por essa visão extremista e fanática? Então Jesus, ao fazer a pergunta, estava convidando-os a uma reflexão profunda. Entendeu? E por isso Jesus logo emenda, ele logo continua o seu comentário no versículo 12, ele fala assim, ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Você viu? Ou seja, quem é mais importante? Um homem ou uma ovelha? Uma ovelha ou um homem? Quer dizer, por que você valoriza mais a ovelha e não atende o homem? Por que você socorre a ovelha e não socorre o homem? A ovelha vale mais que o homem? Ele pergunta assim, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Claro, o ser humano vale muito mais que uma ovelha. E aí Jesus diz assim, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Aí Jesus responde, né? Primeiro ele faz duas perguntas, e isso abre a mente deles, e depois fala assim, ok pessoal, entendeu? Então eu vou responder agora para vocês. É lícito, é correto fazer o bem no dia de sábado. E logo depois de dizer isso, primeiro essa frase de Jesus, ela já responde uma série de perguntas que as pessoas fazem hoje. Se de repente você tinha alguma pergunta sobre esse assunto, acho que a frase de Jesus responde, né? Ele diz, é lícito fazer o bem no dia de sábado. Ok? E ponto final, não se discute mais o assunto. E Jesus, quando falou essa frase, que é a frase principal aqui, aí na sequência ele fala assim para o homem. Ele olha para o homem e diz assim, estende a mão ressequida, a mão enferma, a mão doente. Estende a mão. E o homem estendeu a mão ressequida, a mão mirrada. E aí Jesus fez o milagre e diz a Bíblia, e a mão ressequida, a mão mirrada, ficou sã como a outra. No sábado, assim, na frente das pessoas, falou assim, estende a tua mão aí. O camarada estendeu, ele falou assim, ok, você está curado. E o homem ficou curado assim, rapidamente, num abrir e fechar de olhos. Jesus é maravilhoso, não é? Agora veja o que diz o versículo 13. Aliás, o versículo 14. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Rapaz, você viu mais uma vez? Esse povo aqui poderia falar assim, que bênção, como Jesus é sábio, que maravilha. Ô Jesus, desculpa, perdão, a gente cometeu um erro, desculpa a nossa falha, nossa ignorância, nosso erro e tal. Eles podiam se humilhar, não poderiam? Mas não se humilharam não. O orgulho aumentou, a prepotência cresceu. E a Bíblia diz que, retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele, contra Jesus, diz a Bíblia, sobre como lhe tirariam a vida. Agora vem cá, por quê? Por que queriam matar? O que Jesus fez de errado? Me diz. Hã? Pensa comigo. O que Jesus fez de errado para eles conspirarem contra Jesus, para eles planejarem matar Jesus? Fala para mim. Agora eu vou te falar uma coisa muito séria. Você sabia que nos últimos dias os guardadores do sábado também serão perseguidos? Você sabia que nos últimos dias haverá um decreto que vai criar um problema para os guardadores do sábado?
É isso mesmo. O que aconteceu com Jesus aqui, e também lá em João 9 e lá em João 5, vai se repetir outra vez. Ora, hoje que nós estamos numa democracia, estamos no tempo de liberdade, hoje nós temos a lei do país que nos garante liberdade de culto e de expressão, ok? Hoje estamos em paz, podemos pregar tranquilamente. Hoje que já temos toda essa liberdade, já é complicado guardar o sábado, não é verdade? Hoje tem empresas que não contratam uma pessoa que guarda o sábado. Tem vários pontos comerciais que não querem um guardador do sábado lá, porque para eles é prejuízo, não dá, não aceitam. E alguns estão lutando para guardar o sábado e estão com problemas, não é verdade? Eu sei que isso vai acontecer no futuro, mas mesmo sabendo que isso vai acontecer no futuro, eu prefiro ser fiel a Deus. Eu prefiro crer e aceitar o que Jesus ensinou. Mesmo sabendo que eu posso ter problema e que eu terei problemas, como Jesus teve. Mesmo sabendo que pessoas irão conspirar contra nós e vão desejar até mesmo matar os guardadores do sábado. Mesmo diante disso, é melhor ser fiel. Você não acha? É melhor manter-se firme na fé. Você não acha? Então, hoje é o dia de você parar um pouco, pensar em tudo isso e tomar uma decisão. Hoje você precisa tomar uma decisão de que lado você vai estar. Do lado de Jesus ou do lado dos fariseus? Do lado daquele que é o Senhor do sábado ou do lado daqueles que tentaram condenar Jesus por curar uma pessoa no sábado? Hoje é o dia de você tomar essa decisão. E Deus está chamando você. Para tratar um pouco mais desse tema, eu quero convidar você a sentar comigo aqui na minha sala. Esse é o cantinho do Chega Mais Perto. Nós vamos sentar aqui, você está sentado aí na sua casa e nós queremos conversar um pouco com você a respeito desse assunto. E depois eu quero fazer uma oração por você e também por sua família. Deixa eu me ajeitar aqui para ficar direitinho, para que a gente possa finalizar esse raciocínio. Amigo, amiga, vem aqui um pouquinho. Vem cá, chega mais perto. Pode vir, chega mais perto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está lutando para guardar o sábado? Você perdeu o emprego por causa do sábado? Você está sofrendo porque você quer ser batizado, mas você está com dificuldade para guardar o sábado? Ou você está passando por algum outro tipo de situação difícil? Seja lá qual for. O que aconteceu com aquele paralítico? O que aconteceu com aquele cego? O que aconteceu com esse homem da mão mirrada? São 3 exemplos que devem inspirar você a continuar firme na fé. Não desista, não retroceda, segure na mão de Deus e vá em frente. Porque o salmista diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Seja fiel até o fim e Deus vai te dar a coroa da vida eterna. Guarde o sábado, procure a igreja adventista no próximo sábado, vá à escola sabatina, vá ao culto, comece a adorar a Deus no dia de sábado, comece a servir a Deus mais e melhor, não tenha medo, não tenha vergonha, mesmo que pastores tentem perseguir você, mesmo que líderes religiosos comecem a boicotar você, mesmo que você perca um emprego, mesmo que você tenha outros tipos de problemas, vale a pena ser fiel a Deus, porque de acordo com Atos 5:29, nós sabemos que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Está disposto a fazer isso? Está disposto a ser fiel a Jesus? Se você está disposto ou disposta, eu quero orar com você e por você. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelo programa de hoje. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é clara e nos ensina como devemos guardar o sábado e mostra-nos ainda que o Senhor quer fazer milagres em nossa vida. Por isso agora eu entrego essa pessoa nas Tuas mãos, essa pessoa que está lutando para guardar o sábado, essa pessoa que está passando por momentos difíceis, essa pessoa que precisa de um emprego com o sábado livre. Eu quero, ó Pai, em nome de Jesus, entregar essa pessoa nas Tuas mãos e pedir a Tua bênção em favor dela, em favor dele, para que possam ser vitoriosos e serem curados também, como o Senhor fez na vida dessas 3 pessoas.
Louvado seja o teu nome. Nós oramos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém.